A paz do Senhor, meus irmãos, você está no canal Bíblia com Pai da Fé. Antes de assistir o seu vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Quero compartilhar com vocês o Salmo de número 40, Salmo de Davi de número 40. A palavra de Deus nos diz assim: Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, o hino de louvor a Deus. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se pode contar diante de ti, se eu quiser anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que pode contar. Salmo de Davi, esse salmo inspirado pelo Senhor, Davi escreveu, e esse salmo foi escrito no culto público, então foi uma revelação que Deus deu para Davi para escrever esse salmo. Esse salmo fala, no versículo 1, sobre a paciência. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor. Aqui fala de alguém paciente que entregou, depositou em Deus a sua confiança. E diante dessa confiança ele podia esperar o tempo certo de Deus atender a sua súplica, o seu clamor. Então é muito importante o dia em que vivemos, porque nós devemos esperar em Deus, colocar os nossos projetos, sonhos diante de Deus e esperar somente nele. É claro que devemos fazer a nossa parte, mas o salmista está dizendo aqui que devemos confiar no tempo de Deus, confiar que Deus vai nos ouvir. O salmista diz assim: pela espera, pela sua confiança, Deus se inclinou para ele e ouviu o seu clamor. Olha, o salmista estava numa situação tão difícil que Deus precisou se inclinar, como alguém que se abaixa, para segurar a mão do clamante. Então, no versículo 2 aqui desse salmo, ele é muito interessante, ele diz assim, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. A situação do salmista era degradante. Ele estava em uma cova, em um poço, ele estava em um lamaçal, ele estava num lugar escorregadio. E essa era a nossa situação sem Deus, vivendo no pecado, sem a salvação. Então o salmista está dizendo que ele estava tipo numa areia movediça, que de lá jamais ele poderia sair. Mas ele diz que Deus estendeu a sua mão, dando-lhe a salvação. E ele diz assim, colocou os meus pés sobre a rocha. Há uma mudança aqui incrível. Ele está afundando, ele está em uma areia movediça, ele está escorregando, ele está diante de um lodo. Mas a Bíblia diz que agora ele firmou, ele colocou os seus pés sobre a rocha. Rocha fala aqui de Cristo, a nossa rocha de nossa fé é Cristo. Pés falam aqui de fé e esperança. E passos falam numa situação do presente e também do futuro. O nosso presente sem Deus era condenação eterna ao inferno. O nosso presente com Deus é glorioso, sobre a paz, sobre a alegria da nossa salvação. E o nosso futuro é grande, pois a Bíblia diz que nós temos algo preparado, que Deus preparou para nós, que é o céu de glória. Indo aqui para o versículo 3, o salmista vai dizer que Deus pôs, diante daquela situação adversa, Deus pôs um novo hino de louvor a Deus, um novo cântico. Até então, sem Deus, nós não temos a verdadeira alegria, que é a alegria da salvação. Nós não temos a melodia dos salmos e nós não temos a melodia de Deus para cantar. Nós cantamos qualquer música, mas agora nós temos um novo hino de louvor a Deus, um novo cântico de louvor a Deus. E ele diz assim, muitos verão, temerão e confiarão. Ver aqui significa olhar com os olhos espirituais de alguém que estava em aperto e clamou por Deus, de alguém que estava sem salvação e agora em Cristo, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, tem a salvação. Ver aqui significa com os olhos espirituais. E há dois aspectos da nossa fé, da nossa caminhada com Deus, que são primários. Nós vemos com os nossos olhos espirituais a nossa condição de pecador, e agora nós aceitamos a Cristo e mudamos essa nossa vida pregressa de pecado para uma vida santa com Deus. E diz que nós temerão. O que é temer? É um sentimento de respeito, de zelo pelo nosso Deus,
que colocado em nosso coração nos dá reverência, ou seja, respeito, zelo por Ele e pela sua presença. Mas eu cito aqui o último ponto que ele diz: verão, temerão e confiarão. Nós primeiros abrimos nossos olhos espirituais para aceitar a Cristo. Depois nós começamos com um sentimento de temor para Ele. Mas o que mostra realmente que a nossa fé está alicerçada é quando a gente tem confiança em Deus. Grandes homens da Bíblia, em momentos de aperto, confiaram em Deus. Davi mesmo, ele disse que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, não teria medo algum, porque a bondade e a misericórdia do Senhor o seguiriam. Parto por o versículo 4 aqui, ele diz: bem-aventurado é o homem que põe a sua confiança no Senhor e não se respeita os soberbos e nem os que se são afeiçoados à mentira. O salmista está falando aqui que há uma grande diferença daquele que é humilde de coração e reconhece o seu pecado, reconhece que sem Deus ele não é nada. E ele não é como o soberbo, que acha que pela sua própria força, pela sua própria vontade, pelo seu próprio mérito, ele vai alcançar a salvação. Então o salmista cita isso. E para finalizar, no versículo 5, ele diz assim, muitas são, Senhor, as tuas maravilhas que têm operado para conosco. Muitos são teus pensamentos para conosco. Se eu pudesse contar, se eu quisesse anunciar, não seria capaz. No Salmo 8, versículo 4, ele diz: quem é o Senhor? Quem é o homem para que dele lembres? E quem é o homem para que dele visite? Ele diz assim, quem é o homem para que dele se lembre? E quem é o homem para que lhe visite? Ele está falando assim, como Deus pode nos visitar, como Deus pode, pela sua bondade e misericórdia, nos conceder a eterna graça da nossa salvação. É importante nós citarmos aqui que é o pensamento humano, a salvação, o amor de Deus para conosco, a bondade de Deus para conosco, a misericórdia de Deus para com nossas vidas é imensurável ao pensamento humano. Se nós quiséssemos anunciar, se nós quiséssemos contar o que Deus fez por nós, ao se sacrificar, ao se render na cruz, ao aceitar o sacrifício pela minha e pela tua vida, jamais poderíamos contar o benefício que Deus nos trouxe da salvação. Há uma frase que diz assim: se Cristo tivesse descido da cruz, nós teríamos descido direto para o inferno. Então aqui o salmista está contemplando a grande bondade de Deus para com nossas vidas. E eu quero encerrar esse vídeo dizendo isso. Meu irmão, minha irmã, não importa o aperto que tu passe, não importa a dificuldade que tu passe, não importa o sofrimento que tu passe, Deus ele contempla a tua vida, Deus pensa em ti, Deus ainda está com a sua bondade, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Então não importa qual a situação adversa que passamos, nós podemos alcançar a misericórdia, a bondade de Deus. É somente nós clamarmos, é somente nós esperarmos com paciência. Deus abençoe a sua vida, espere somente em Deus, ponha a tua confiança nele, ponha todos os teus desejos, anseios e propósitos do teu coração, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder que opera em nós, como diz Efésios 3:20. Deus abençoe a tua vida.